eu sou a Maia e vou explicar para vocês um pouco sobre o autor naturalista brasileiro Aloísio Azevedo. Iremos falar sobre a biografia do autor, escola literária, características, obras e algumas curiosidades. Olá, eu sou o Henry e vou falar para vocês um pouco sobre a biografia de Aloísio Azevedo. Aloísio Azevedo foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil e o primeiro escritor a viver de literatura no país. Sua produção literária concentra-se entre os anos de 1882 e 1895, aproximadamente, com destaque para o célebre romance O Cortiço, leitura obrigatória para ingresso em diversas universidades brasileiras no final do século XIX. Nascido em São Luís do Maranhão, em 14 de abril de 1857, era filho de Dona Emília Amália Pinto de Magalhães e do vice-cônsul português David Gonçalves de Azevedo. Desde muito jovem, possuía grande interesse por desenho e pintura, o que o levou a mudar-se para o Rio de Janeiro em 1876, a fim de matricular-se na Imperial Academia de Belas Artes. Para manter-se na capital, desenhava caricaturas para os jornais O Fígaro, A Semana Ilustrada, O Mequetrefe e Zig Zag. Também rascunhava cenas de romances. Dá início à sua carreira de escritor no ano de 1879, com o romance Uma Lágrima de Mulher. Sob os moldes da estética romântica, trabalha também para a fundação do jornal O Pensador, publicação anticlerical e abolicionista. O naturalismo, tendência estética e literária em voga no último quartel do século XIX, surgiu na França e é entendido por muitos críticos como uma corrente mais extremada do movimento realista, sendo muitas vezes também chamado de realismo-naturalismo. O termo naturalismo foi utilizado como vertente artística pelo escritor Émile Zola, inspirado no método de investigação das ciências naturais que se estabelecia desde o século XVII. O naturalismo, nas letras, é igualmente o retorno à natureza e ao homem, a observação direta, a anatomia exata, a aceitação da pintura do que existe. Empenhados em escrever um retrato fidedigno da realidade, ao contrário do universo idealizado e subjetivo do romantismo, os naturalistas desenvolveram um estilo literário objetivo e, como postulou o próprio Zola, anatômico. O Retorno à Natureza focalizava o lado mais animalesco do homem, em frequentes descrições patológicas, doenças, hereditariedade, influências do meio, em uma constante luta pela sobrevivência. O naturalismo no Brasil surge a partir da segunda metade do século XIX em relação de coexistência com o realismo, como forma de reação ao ideal imposto pela escola anterior, o romantismo. No lugar de uma visão subjetivista e escapista, presente na literatura romântica, surge um conceito objetivista e cientificista, o qual pretende narrar com fidelidade as mazelas de um mundo real, não mais superidealizado. O naturalismo no Brasil tem como marco inicial a publicação do romance O Mulato, do maranhense Aloísio de Azevedo. A despeito de apresentar uma obra de caráter notadamente naturalista, alguns estudiosos afirmam que sua produção literária muitas vezes apresenta características românticas e realistas. Essa época foi marcada por avanços científicos e tecnológicos no mundo todo. Foi na segunda metade do século, por exemplo, que Graham Bell registra a patente do telefone e Thomas Edison descobre a lâmpada elétrica. No Brasil, via-se uma classe média e urbana imersa em um país em decadência econômica e que foi, gradativamente, desenvolvendo ideais liberais, abolicionistas e republicanos. Não foi à toa que menos de uma década depois, em 1888 e 1889, respectivamente, ocorreram a abolição da escravatura e a proclamação da República. Algumas das características presentes no naturalismo são: linguagem coloquial, observação da realidade, retrato objetivo da sociedade, evolucionismo, cientificismo e positivismo, descrição de ambientes e personagens,
problemas humanos e sociais. A obra de Aloísio Azevedo é dividida em 2 momentos. O primeiro ainda segue a fórmula dos melodramas românticos. Embora a estética já se encontrasse em franca decadência, eram textos em forma de folhetim que arrebatavam muitas vendas, possibilitando que o autor se sustentasse apenas com a literatura, caso raro no Brasil. O segundo momento refere-se às obras escritas à luz da estética naturalista. E foram esses trabalhos que renderam ao autor grande destaque no cânone nacional. Agora iremos falar sobre algumas características do autor. Azevedo reverbera em sua obra naturalista a influência das ideias de Hippolyte Taine, que entendia que a compreensão do ser humano e da história pautava-se no saber, no meio, na raça e no momento histórico. É com base nesse arsenal teórico que Azevedo constrói a trama de seus romances naturalistas, como em O Cortiço. O meio, o próprio cortiço, condiciona o grupo, a raça, determinando as relações humanas no interior da habitação coletiva. Também era grande admirador do positivismo, doutrina de pensamento disseminada por Auguste Comte. Aloísio Azevedo foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil e o primeiro escritor a viver de literatura no país. Sua produção literária concentra-se entre os anos de 1882 e 1895, aproximadamente, com destaque para o célebre romance O Cortiço, leitura obrigatória para ingresso em diversas universidades brasileiras, no final do século XIX. Foi também influenciado por Émile Zola, o precursor do naturalismo francês, colocando em prática a ideia de uma literatura que fosse além da observação. O autor passa a ser um experimentador, trabalhando com os fatos sociais e buscando comprovar a influência do meio e dos fatos sobre o desenvolvimento humano. Além de Zola, o autor inspirou-se em Eça de Queiroz, principalmente para a descrição minuciosa dos ambientes urbanos e de suas personagens. Além disso, as obras de Aloísio apresentam abordagem da realidade cotidiana, linguagem simples e predominantemente descritiva, personagens das camadas mais baixas da sociedade, animalização de personagens, situações e personagens moral e socialmente degradados, descrições que tendem ao grotesco, presença de temas como prostituição, vícios, promiscuidade, adultério e preconceito racial, crítica social e pessimismo. Aloísio Azevedo escreveu também contos e peças teatrais, mas seus romances levaram grande destaque na literatura brasileira. Entre suas obras, destacam-se O Mulato, escrito em 1891, Casa de Pensão, em 1884, e O Cortiço, em 1890. Algumas das peças teatrais escritas por Azevedo foram Os Doidos, Flor de Lis, Casa de Orates, O Caboclo, Venenos que Curam, A República, Um Caso de Adultério e Em Flagrante. E seus contos escritos foram Demônios, Pégadas e o Touro Negro, Contos, Cartas e Crônicas em edição póstuma. O Cortiço é o principal romance de Aloísio Azevedo, no qual o autor desenvolveu veementemente as premissas naturalistas. Com base no quadro O Espaço do Cortiço, desenvolvem-se as figuras. São as cenas coletivas dos tipos psicológicos de seus habitantes que tecem o cortiço como a principal personagem do romance. Propriedade do português, João Romão, imagem do europeu explorador que enriquece à custa da miséria dos outros, consistia em 95 casinhas, pagas por mês, e tinas para lavadeiras, pagas por dia, tudo adiantado. As lavadeiras que ali morassem não pagavam pelas tinas. Assim, esse local é descrito. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lamério, e multiplicar-se como larvas no esterco. Vê-se nitidamente, nessa e em outras passagens, descrições que aproximam a vida social humana do animalesco, do orgânico, como que regida por leis fisiológicas,
fazendo-se abundante uso de metáforas deformadoras do espaço e das personagens. Esse apanhado vivo da habitação coletiva era também uma mistura de raças, todas exploradas pelo senhorio João Romão. Trata-se de uma alegoria da situação econômica do Brasil como um todo, onde brancos, negros e mestiços eram igualmente explorados pelo português ganhador de dinheiro, que ascende social e economicamente, sugando o trabalho dos outros. O sexo é um tema recorrente e também uma premissa naturalista. As personagens são desnudadas ao longo do romance, enfatizados seus desejos, vícios e fisiologia. A menstruação, um tabu para a época, é descrita como nunca na literatura brasileira. Cenas de adultério e de homossexualidade, à época tida como patologia, também são abundantes, bem como a presença da prostituição e da figura da jovem virginal que acaba transformando-se em prostituta. Agora, espolinhava-se toda, cerrando os dentes, premindo-lhe a carne em crispações de espasmo, ao passo que a outra, por cima, doida de luxúria, irracional, feroz, revoluteava em corcovos de égua, bufando e relinchando, e metia-lhe a língua tesa pela boca e pelas orelhas, e esmagava-lhe os olhos debaixo dos seus beijos lubrificados de espuma, e mordia-lhe o lóbulo dos ombros, e agarrava-lhe convulsivamente o cabelo, como se quisesse arrancá-lo aos punhados, até que, com um assomo mais forte, devorou-a num abraço de todo o corpo. E agora, algumas das características presentes na obra de Aloísio Azevedo. Primeiro, ele causou um choque à sociedade da sua época com a publicação da obra O Mulato. Segundo, na sua juventude trabalhou como caixeiro e guarda-livros. Terceiro, seus temas favoritos eram a luta contra o preconceito racial, os vícios, o adultério e o povo humilde. Quarto, além de escritor, foi caricaturista, contista, novelista, cronista, diplomata e jornalista brasileiro. Aloísio de Azevedo faleceu em Buenos Aires, Argentina, no dia 21 de janeiro de 1913, aos 56 anos, em consequência de um atropelamento automobilístico que sofreu em fins de agosto de 1912. Aloísio Azevedo foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil e o primeiro escritor a viver de literatura no país. Ele é considerado o maior representante do naturalismo na literatura brasileira. Escreveu inúmeras obras, entre romances, contos, crônicas e peças teatrais, além de ter sido desenhista e caricaturista. Foi precursor do movimento naturalista no Brasil, com a publicação da obra O Mulato, em 1880. Aloísio Azevedo é considerado um importante abolicionista brasileiro, pois criticou a escravidão no país, ressaltando o tema racial. Algumas frases ditas pelo autor Aloísio Azevedo foram: para que uma língua não seja obscura e sim ilustre, não lhe basta ser falada por muita gente, tem que ser igualmente lida. Todo homem, por pior que seja, tem no coração uma grande dose de altruísmo e belas aspirações. Infeliz daquele a quem não é dado chorar. Só o pranto afoga a dor que a vontade não vence destruir. É que seu gênio retraído e seco dava-se maravilhosamente com esses amigos submissos e generosos. Os livros, esses faladores discretos, que podemos interromper à vontade e com os quais nos é permitido conversar dias inteiros, sem termos, aliás, obrigação de dar uma palavra. O professor sempre se impacienta quando tem de explicar qualquer coisa mais de uma vez. O livro não. O livro exige apenas a boa vontade de quem estuda. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau!